Pessoal, boa noite. Finalmente estamos aqui. Temos alguns ajustes técnicos para estar fazendo, mas a gente finalmente conseguiu. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro debate entre eu e o Gustavo, grande amigo de muitos anos. De infância, muitos anos. E também agradecer a presença do Bruno. Boa noite. Por estar aqui mediando esse debate aqui com a gente. E, bom, quem me segue pelo Instagram me conhece, eu sou o professor Rafael Marques, sou catequista, sou católico, sou formado em filosofia, sou professor e eu criei o canal e também sempre tive vontade de começar na apologética católica e hoje estou aqui justamente para dar os primeiros passos rumo a essa nova jornada aí da minha vida. Bom, esse aqui é o Gustavo, vou deixar ele mesmo se apresentar. Beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou amigo do Rafael. Eu sou um recém-convertido protestante, mas de origem protestante, minha família é protestante. Eu não vim aqui defender uma bandeira de uma instituição, na verdade, porque eu acredito que o espírito protestante é justamente não institucional, né? Essa é a minha ideologia e eu concordo com pessoas que concordem comigo. E assim, brincadeiras à parte, estou aqui para fazer um debate amigável, eu posso dizer. Na verdade, nós resolvemos pôr uma câmera para gravar coisas que nós já fazemos no nosso dia a dia e há muitos anos, na verdade, desde que nós éramos muito novinhos, né? Nós devíamos ter nossos 15 anos de idade e à época eu ia na igreja com meus pais e o Rafael ia à igreja com os pais dele, de dois lados da mesma moeda, eu devo dizer, porque igrejas cristãs, mais protestantes e católicos, e nós sempre discutimos muito, sempre conversamos muito, mas sempre perder a amizade, sempre com muito respeito, e dessa vez nós resolvemos formalizar esse debate pela primeira vez. Não é um debate que visa convencer ninguém de nada, né? Apesar de que nós fazemos muita brincadeira com isso, tipo, eu acho que vai sair dois protestantes desse debate, mas falo brincando porque nós temos um profundo respeito um pelo outro e, acima de tudo, esse debate é um debate que visa agregar aqueles que estão com dúvidas, né? Aqueles que tiverem dúvidas. O Rafael ele começou agora um canal que vai ser focado em religião, um canal que, diga-se de passagem, é muito, muito, muito bom. Eu já conversei muito com o Rafael sobre fé e ele é um rapaz minimamente gabaritado para falar sobre fé, que veio de um berço de fé, e nessa nossa geração que está embebida em fé, eu vou dizer, porque a geração Z, eu percebo que tem se convertido muito ao cristianismo, tanto protestante quanto católico, mas isso é muito importante, né? Porque é como se fosse a contra-revolta, né? A revolta dos rebeldes dos anos 80 e 90 foi o ateísmo, e a revolta da geração Z é o conservadorismo e o protestantismo e o cristianismo. A gente está percebendo que cada vez mais está se voltando, né, as jovens, a fé, a religião, porque eles realmente estão percebendo que algo está faltando. Verdade. E esse algo é justamente Deus. O homem não é completo sem ter Deus. Então começam a perceber isso, começam a voltar. E também o intuito desse debate, também do canal, com a apologética, é justamente levar esse conteúdo para quem não veria esse conteúdo, né, um protestante, um católico que não veria esse conteúdo, acabar vendo por conta do debate e assim poder também levar, né, tirar as dúvidas, sanar as perguntas que muitas vezes tem, aqueles espantalhos que são muitas vezes pregados e feitos sobre a fé católica e a questão da fé protestante, e poder ajudar a discernir ali, mostrar realmente o caminho ali da verdade. E dito isso, eu acho que a gente já pode começar oficialmente. Eu acho que seria muito importante para quem está assistindo, tanto quem não está aqui pelo YouTube sabe que o Rafael também está gravando aqui no Instagram dele. Estamos live. Aqui no YouTube você está vendo
esta live gravada, editada bonitinho, mas se você tiver interesse em acompanhar as próximas lives deste amigo aqui, esteja no Instagram dele, que está bem ali. Você vai poder acompanhar quando ele estiver gravando ao vivo aqueles vídeos que serão postados, gravados posteriormente. E para quem está me acompanhando, está acompanhando a gente ao vivo, tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou queira fazer algum ponto, pode estar deixando nos comentários. O segundo bloco do debate vai ser respondendo as perguntas. E aí a gente vai estar selecionando algumas, junto com aquelas que previamente a gente também já fez numa caixinha nossa que eu abri para perguntas. Então, vamos estar selecionando algumas para poder estar fazendo ou pergunta direcionada ao Gustavo ou a mim, para a gente poder também estar respondendo a vocês. Então, fiquem ligados. Bom, pessoal, então agora o nosso amigo Rafa, ou o Bruno, como vocês preferirem, explica as regras do debate para quem está acompanhando e entender o que nós iremos fazer hoje. O que você prefere? Vamos lá. Então vão ser 5 afirmativas de cada participante, de forma alternada. São 2 minutos para realizar a pergunta ou a afirmação e 5 minutos para o adversário dar a resposta e também 3 minutos para a tréplica. Beleza? E 3 minutos para a réplica e depois 2 minutos para a tréplica. Exatamente. Perfeito. O legal é que a gente esqueceu de apresentar o nosso mediador. Eu estou aqui pela briga e é isso. O nome dele é Bruno, é um cara muito legal e ele é o neutro. E ele não vai ter lá. Eu sou a Suíça. Ele tá pelo game, né? Exatamente. Ele tá pelo game. Grande amigo nosso aí que a gente, quando pensa em alguém a gente não. A escolha óbvia, um rapaz que seria o mediador e o neutro perfeito, seria o ele é o extremo neutro. Perfeito. Exato. Vamos lá então? Quem começa? Pode começar. Tá certo. 2 minutos. Bom, Rafael, primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma afirmação. Minha afirmação é o seguinte. Já vou começar quente. Vamos começar tirando o elefante da sala. Então, quem quer ver esquentar vai começar quente. Perfeito. Maria será nosso primeiro tópico. Maria, querida. Maria foi uma mulher incrível. E tanto no que se refere à fé quanto ao ministério de Maria na Terra, pelo que se tem registro na Bíblia, ela foi uma mulher muito incrível. Ela foi uma mulher paciente, ela foi uma mulher doce, e ela foi uma mulher escolhida por Deus para gerar o seu filho Jesus Cristo, certo? A minha afirmativa é que Maria, ela não tem, como é que eu posso dizer? Ela não é deidificada. E eu vou te dizer isso de maneira não agressiva. E eu estou usando essa palavra sabendo que você não acredita que ela seja deidificada, mas para que o público entenda o que eu quero dizer. Na minha opinião, a forma como a Igreja Católica acabou tratando Maria, depois com o passar dos anos, foi uma forma a deidificar, a colocar ela no papel de protagonista da história, ou de co-protagonista da história. Você anda por uma igreja católica e você vê muitas vezes mais imagens referentes a Maria, mais tópicos referentes a Maria, às vezes do que até a Jesus. E eu falo isso com uma pouca experiência que eu tive de vezes que eu fui até a igreja católica. Então eu acredito que Maria, ela erroneamente é tratada dessa maneira e que na verdade ela é apenas não, né? Ela é a ferramenta escolhida por Deus, mas não divina. Perfeito. Posso falar? Eu sabia que você ia trazer esse tópico. Que esse tópico, dos meus 5 tópicos, eu não peguei sobre falei sobre Maria, porque eu sabia que você ia estar trazendo esse tópico. Né? E realmente há-se uma confusão por quem não vive a fé católica. Né? Certo dia eu ouvi um padre, estava num curso, e eu vi um padre falar a seguinte frase. Vocês estudam tanto sobre Maria, sabem tanto sobre Maria, só que estudar sobre Jesus, que é bom, não estuda, sabe pouco. Mas de Maria sabe tudo de Maria. Quem falou isso, perdão? Foi um padre. Um padre num curso que eu estava fazendo. Ele me fez refletir. Ele me fez compreender que realmente aquele padre ele cometeu um equívoco. Por quê? Porque a partir do momento que nós conhecemos mais Maria, nós conhecemos mais o filho dela.
pelo simples fato de que, vamos parafrasear o que São Paulo diz em suas cartas, né? Já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ora, logo se é Cristo que vive em São Paulo, qual criatura mais perfeita que não teve o Cristo, que não se assemelhou a Cristo do que a própria mãe dele, e que também, biologicamente, o carregou em seu ventre? Esse é o primeiro ponto. Então, enxergar Maria, ver Maria, ir até Maria, é automaticamente ir até Cristo. Por quê? Porque ela não deixa nada para ela, leva tudo para o filho dela. Uma prova disso está lá no Evangelho de São João, mais especificamente nas bodas de Caná. Quando Maria, que observa o que acontece na festa, e Maria, intercedendo por aqueles, vai até o filho dela, para que o filho dela faça algo. E o filho dela não ficou sentado na mesa, não, ele se prontificou e atendeu o pedido que a mãe dele fez. Claro, porque era da vontade de Deus, que é o próprio Cristo, sim, mas a partir do momento que você começa a se semelhar mais cada vez ao Cristo, a sua vontade, a vontade de Deus começa a ser a mesma. Logo, por conta disso, os pontos, que Maria, ela foi se assemelhando cada vez mais ao Cristo. Então, ir até Maria é ir até Cristo. Não no sentido de identificar, não estou falando que Maria tem a natureza divina de Cristo. Não, isso seria uma heresia, mas não é. O que eu estou falando é que Maria, pelas virtudes que ela exerce e por ela ser quem ela é, ela cada vez mais se configurou ao filho dela. E, por conta disso, aquela resposta de conhecendo Maria, conhecemos o Filho. E o papel de Maria não é um papel à parte, não é um papel central. Por quê? Lembremos lá no Gênesis, onde no Gênesis Deus criou a humanidade a partir do barro. Deus criou a partir do nada. Mas na obra da redenção Ele quis precisar de alguém. Ele quis escolher alguém. E Ele escolheu. Não só Ele escolheu, mas aí fica aquela questão que Jesus poderia ter escolhido qualquer mulher para dar à luz. E Ele escolheu Maria. Não somente escolheu, mas Ele a fez daquele jeito. Imaculada, perfeita, pura, para ser a mãe dele. Logo, se Deus, que é a infinita sabedoria, criou uma mulher, fez uma mulher ali perfeita, um receptáculo perfeito ali, para ser a nova arca da aliança, vindo o Cristo ali, logo, Maria não é colocada simplesmente de lado como é só uma mera ferramenta. Não, ela é a escrava do Senhor, como ela mesma diz no Evangelho, é uma ferramenta de Deus, ela é um instrumento aí de Deus, só que não é porque é um instrumento que ela merece ser pouco venerada. Nós damos a Maria o culto de veneração, que é o culto de dulia a Deus, nós damos o culto de latria, que é adoração. E a diferença entre latria e dulia é a mesma diferença entre criatura e criador. É uma diferença gritante, é uma diferença essencial. A um nós damos somente a honra, veneração, a outro nós adoramos. 30 segundos. Ou seja, nós não colocamos Maria no lugar de Deus, ou que Maria é Deus. Não, isso completamente longe disso. Mas sim, que indo até Maria, recorrendo até Maria, ela nos leva, nos mostra e nos faz conhecer cada vez mais o Filho dela, conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Deus, cada vez mais. Tanto por suas virtudes, atitudes e o que ela fez em toda a sua vida admirável e isenta de pecado. 5 minutos. Bom, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Okay. Bom, você afirmou muitas coisas interessantes aqui. Algumas que eu concordo, outras que eu discordo. Eu fui anotando as coisas que eu discordo. Algumas eu deixei passar porque não ia dar tempo. Mas vamos lá. Quando você vai a Maria, você vai a Jesus. Ir até Maria é ir até Jesus. Isso não está escrito. Certo? Em lugar algum. Na verdade, o que está escrito é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, para ir até Deus, e depois nós podemos debater a respeito da Trindade, mas não há muita discordância a respeito disso entre nós. Você necessariamente passa por Jesus e não por outro. Então, Jesus se coloca como uma ponte para si mesmo, como uma ponte a Deus.
Então, ir a Maria é ir até Jesus? Discordo. Maria pode ser uma inspiração? Concordo. Maria disse, faz tudo o que ele disse, certo? Ótimo. Ela está te dando um caminho, ela está te ensinando algo. Paulo ensinou muitas coisas. Os discípulos ensinaram, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles ensinaram muitas coisas. Mas estar nessa posição de receber um culto, eu acho que é um exagero que foi trazido ao longo dos anos. Porque não era assim lá. Eu acredito que a Bíblia, que a fé cristã, e eu acredito que os protestantes também vão concordar comigo, ela deve ser tratada como foi na Bíblia. E na Bíblia ninguém cultuava Maria. As pessoas cultuavam a Deus, cultuavam a Jesus. Não a Maria, nem aos seus apóstolos, né, aos apóstolos de Jesus. Maria, ela, biologicamente falando, ela foi feita para ser, não divinificada, mas assim, elevada a um novo patamar. Isso também não é bíblico. Na Bíblia fala que ela foi escolhida. Na Bíblia fala que ela foi escolhida em um momento conturbado também. Nada pareceu tão maravilhoso e incrível. Então, assim, essa patente que foi dada a Maria durante o período pós-morte de Cristo, foi uma patente que o próprio Cristo não dava a ela. A própria Bíblia trata muito pouco de Maria. Tão pouco que eu acho estranho como isso se decorreu. Mas eu entendo que existem questões culturais a respeito disso. Sobre latria e idolia, para finalizar. Você falou que entre latria e idolia existe um abismo, tanto quanto entre Deus e homem. Vamos lá. Quando você escuta uma missa, e eu já fui a algumas, a diferença entre a idolia e a latria é quase imperceptível. É tão imperceptível que os protestantes falam, olha, vocês estão adorando uma pessoa que não é Deus, isso é heresia. É muito fácil de confundir. É tão fácil de confundir, é tão cinza essa zona. 3 minutos. Se você quiser concluir, pode concluir. É tão cinzenta essa zona que muitas pessoas incorrem no erro de adorar assim a Maria. Não estou dizendo que não existe a diferença entre latria e idolia. Eu estou dizendo que na prática essa diferença ela não está tão distante. Eu acredito que essa diferença ela só se faz distante no mais íntimo da ideologia católica, daqueles que são estudiosos, que se dedicam e entendem essa diferença. Mas para a pessoa comum que está lá, ela vê você cultuando Maria, depois vê você cultuando Jesus e fala, qual a diferença? Maria é tão importante para nós. Bom, 2 minutos? Vamos por partes. Primeiro, a questão de Jesus ser o único mediador, né? No caminho, verdade e Só um vida. instantinho. Essa vai ser a sua nova Tréplica, afirmação? Não, tréplica. Mais 2 minutos. O caminho, verdade e a vida. De fato, Jesus é o caminho, verdade e a vida. Isso nunca foi debatido, isso nunca foi tirado, mas só porque Jesus é a ponte que liga o homem com Deus, não significa em nenhum ponto, que nem você falou, não tem nada na Bíblia que fale que precisa ter. Tá, mas aí a premissa muda. Tem alguma coisa que fale também ao contrário? Porque nada impede que tenha escadas para que eu acesse a ponte e possa atravessar a ponte para chegar a Deus. Não tem nada falando sobre isso também. Na verdade tem, e justamente tem os versículos que eu posso estar mostrando. Mas vamos continuar. A questão que você fala que os apóstolos não receberam culto. É estranho você falar isso, sendo que Pedro passava e os doentes corriam para pegar a sombra dele, para ficarem curados. A sombra de Pedro. Mesma coisa com São Paulo. O pano que ele usou para se enxugar, que as pessoas levavam para também serem curadas. Então, essa questão, não teve culto. Aí vai na questão da terminologia entre adoração e veneração. Por quê? Porque a adoração e veneração é uma terminologia que você falou, é imperceptível. Mas é simples, é só começar a pesquisar, a estudar, a ver a diferença. E se você reparar na missa, repara bem numa missa, toda vez que nós falamos o nome de Maria na missa, nós nos fazemos uma vênia, que é uma inclinação profunda. Porém, quando Cristo está presente no altar na Eucaristia, nós ajoelhamos, já com o corpo falando, ali é Deus, ali é o Cristo, ali é o que nós adoramos. Em Maria nós veneramos os santos, nós abaixamos a cabeça. Né? A questão de que você falou lá atrás aonde que não era cultuada Maria? Né? Onde que é esse atrás que não é cultuado? Porque tem prova disso. A questão de Maria não ter papel na escritura, realmente não tem.
Maria, ela fica à parte, e é justamente por isso, para ficar à parte, que a grandeza dela também sobressai. Jesus chama Maria de mulher. Isso não é diminuir, mas sim edificar Maria, porque também remete à mulher do Gênesis, e também remete à mulher lá em Apocalipse 12, que também está lá glorificada no céu. Beleza. A próxima afirmativa é sua? Minha. Tá. Bom, a minha também vai ser uma afirmativa. E a afirmativa é bem simples. A questão do princípio básico protestante, que é somente a Bíblia, certo? A minha afirmativa é a seguinte: a tradição, ela tem o mesmo peso da Escritura, mesmo peso e autoridade, e em questão de fé e moral. As duas não têm uma que é maior que a outra, as duas estão em pé de igualdade. Essa a afirmativa é: tradição e Escritura possuem o mesmo peso e autoridade no ensino da fé e da moral. Essa é a afirmativa. Vamos lá. Eu tenho uma certa discordância disso, porque ao longo dos anos, quando você olha a Bíblia, quando você lê Reis, quando você lê... Assim, eu não sou um grande teólogo, então, assim, pessoal, quem estiver assistindo, não esperem de mim endereços, mas confiem em mim, ou pesquisem depois. Quando você lê Reis, quando você lê Isaías, quando você lê os livros do Velho Testamento que contavam as histórias dos antigos reis e do povo de Israel, você percebe que os costumes e as tradições muitas vezes se desviavam da palavra de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes o apego à tradição desviou o homem de Deus. Certo? E a Bíblia repreende isso. Né? Eu acho muito interessante como que o apego à tradição ele foi tão grande, o apego à tradição e à cultura local era tão grande, que quando Jesus chegou, eles não aceitaram, porque eles estavam apegados demais com a tradição, apegados demais com a imagem, apegados demais com isso. E Jesus ele rompia com tudo isso. Ele nasceu numa manjedoura. Jesus rompeu, ele veio não romper com a palavra, e ele diz isso. Ele veio para romper com o tradicionalismo, que é a própria tradição. Ele veio para fazer cumprir a palavra. E aí na palavra você tem muitas coisas. As pessoas elas seguiam tradicionalmente coisas como: eu não vou adulterar com a mulher do meu amigo, mas eu vou espiar ela. Eu não vou matar meu irmão, mas eu vou ficar com ódio dele e vou xingar ele todo aqui. As pessoas elas viviam numa hipocrisia gigantesca naquela época dos judeus. Jesus era judeu, né, propriamente. E Jesus veio fazer cumprir, ele veio para explicar o que estava escrito e demonstrar com a própria vida o que estava escrito. E quando Jesus veio, ele rompeu com aquele formalismo todo. Jesus ele pregava na sinagoga, mas ele também pregava nas montanhas, ele também pregava nas praças. Jesus ele não se limitava a espaços, Jesus não se limitava, ele pregava na casa de um irmão por 2 minutos. Jesus ele estava sempre por aí, ele não era uma pessoa tradicionalíssima e nem valorizava tanto a tradição. Isso. De acordo com tudo que você disse, eu fico com uma questão na cabeça, né? A questão de Jesus falava com os judeus, toda vez que Jesus falava alguma coisa para os judeus ou colocava algo novo, os judeus sempre se referiam à Escritura. Mas está escrito, mas nós fazemos isso por conta da lei que está escrita. Né? Não necessariamente por conta da questão da tradição. Jesus nunca aboliu a tradição. Porque se ele viesse abolir a tradição, ele não seria judeu. Fundaria uma nova tradição, uma nova religião e pregaria lá em vez das sinagogas. Mas não, ele pregou nas sinagogas primeiro. Ele foi judeu e viu toda a fé judaica. Mas a questão é muito interessante, porque a própria questão que você falou do outro lado da Bíblia não se encontra na Bíblia. Porque a própria Escritura não fala que a Escritura somente ela é a autoridade. Porque o que acontece? Se é um princípio tão forte assim, se é o maior dos princípios, que a Escritura ela é de fato a única autoridade maior, logo isso tem que estar contido na Escritura. Porque senão ocorre um erro. Primeiro, se não está escrito na Escritura, que a Escritura é a autoridade suprema, se isso não está escrito,
logo gera uma incongruência. Agora, se está escrito o contrário, que não somente a escritura é necessária e a única autoridade, logo isso gera um completo equívoco de toda essa situação. Tanto que a própria escritura fala justamente a segunda coisa que eu falei. Se a gente abrir em 2 Tessalonicenses 2,15, coloca assim: assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz, ou por carta, ou por escrita. Logo, aqui São Paulo está mesmo falando que não é somente por carta, por escrita, mas de viva voz, ou seja, pela tradição. E complementando também a questão que a escritura não é a única autoridade, se a gente abrir ali em João, capítulo 21, versículo 25, coloca: Jesus ainda fez muitas outras coisas, se as escrevessem uma a uma, o mundo inteiro não poderia, penso eu, conter os livros que a escreveriam. Ou seja, a escritura, somente a escritura, ela não tem, não se coloca como autoridade suprema, como a única autoridade, mas sim, pelo que o próprio evangelista João coloca, em São Paulo ensina nas cartas, e quando ele prega, ele vai ensinar, ele coloca justamente essa questão do que recebeu. Quando pegamos lá em 1 Coríntios 11, quando tem a primeira narrativa da instituição da Eucaristia, São Paulo mesmo fala do que recebeu do Senhor. Porque aí a questão também, a questão que eu me indago é: se é somente a Escritura a única autoridade, como que então os primeiros escritos do Novo Testamento surgiram 20 anos após a morte de Cristo, e esse período todo, como que eles preservaram o Evangelho, se não foi não somente pela pregação, mas também pelas atitudes? E atitudes que aqui eu enfatizo também a questão da liturgia, que também tem dimensão catequética, instrutiva, normativa, que eles preservaram ao longo do tempo, que foi organicamente se desenvolvendo. Porque quando a gente vai preservar alguma coisa, o Bruno é professor de história, vai saber disso, vai falar com mais autoridade do que eu, você primeiro começa a falar, a experienciar, depois você começa a escrever. A escrita não é a primeira coisa que existe. Logo, tanto que, se a gente pegar Abraão, Deus não falou com Abraão por uma carta ou por uma tábua, não. Ele falou direto, e depois os escritos, depois foi mandado só na frente, quando Deus escreveu as tábuas ali para Moisés. A questão, o principal ponto é que a própria escritura, que é o máximo importante, que é somente o que está escrito, vale. Esse princípio não sustenta. Por quê? Porque o princípio desse peso, a própria escritura, na escritura, não comprova isso. Não aprova isso, não atesta. E o mais, Cristo nunca ensinou isso. Isso nunca foi ensinado nem pelo próprio Cristo. É isso. Deixa eu ter mais um tempinho aqui. A gente vê se na hora. Tem 3 minutos. Okay. Bom, vamos começar de trás para frente. E você afirmou que Cristo nunca ensinou isso, explicitamente. Por que Cristo faz isso? Cristo pregava a palavra de Deus. Ele não pregava nenhuma palavra que não fosse a palavra de Deus. Toda palavra que foi escrita posteriormente, e é disso que nós temos registro, certo? E eu acredito que a Bíblia, ela não é que ela é a autoridade máxima, eu não me prendo tanto a esses conceitos, mas eu entendo que ela é o bastião que mantém a ordem, entende? Ela é o símbolo máximo de ordem, é como se fosse a carta constitucional de um país. Então você pode escrever leis e mais leis dentro de um país, mas nenhuma dessas leis pode fugir daquela carta constitucional, certo? No Brasil tem uma piada e acaba tendo um monte de emenda da Constituição, mas, por exemplo, a emenda americana é quase impossível de ser a Constituição americana você ser reformada. Vamos lá. Jesus ensinava com base na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia vigente, que era o Velho Testamento. Ele lia muito. Ele ia até a sinagoga e ele pregava aos professores. Ele fugiu de casa uma vez, não é que ele fugiu, né? Ele ficou perdido durante um tempo. Ele foi encontrado aos 12 anos pregando para os mais velhos ali. Ele era extremamente bíblico, vamos dizer assim. Além disso, além do próprio exemplo, eu entendo, você falou uma coisa que eu achei divertido. A história, ela é vivida primeiro,
para depois ser escrita, né? Winston Churchill falou uma coisa muito divertida. Ele falou assim: a história será gentil comigo, já que eu pretendo escrevê-la, né? Então, assim, quem ficou com o bônus de registrar a história, registra de um ângulo mais favorável possível, né? Não existe a história imparcial, né? Você conhece a história, você sabe. Aqui, você deve saber que no começo as pessoas elas registravam a história com base na sua posição política, né, na França. Bom, enfim, isso não é o caso. Na Bíblia fala: seja o seu dizer sim, sim ou não, não. Então, quando na própria Bíblia tem algo dizendo explicitamente para você não fazer uma coisa, você não faz. Quando diz para você fazer outra coisa, você faz. Se não está te dizendo, você procura sinais na Bíblia que te indicam para não fazer. Se não houverem sinais, então meio que você pode fazer, desde que não fira a vontade de Deus. E Jesus próprio disse, abre aspas, toda a Escritura é apta a corrigir. Não sei se foi Jesus que disse. Foi São Paulo. São Paulo disse. Mas está na Bíblia que toda a palavra é apta a corrigir e redarguir. Ou seja, a Bíblia, ela é sim uma autoridade máxima, de acordo com a própria Bíblia. O tempo? Perfeito. Agora, essa é a sua pergunta, se você me permitir só dar um pequeno parênteses nessa última fala sua. Só um atento, que você mesmo falou toda. Como é que é toda? Toda a Escritura. Novamente, o que eu percebo muito dos protestantes é muito a questão do erro, não na interpretação, mas na etimologia. Toda inclui uma totalidade, não de exclusividade. Sim. Porque se fosse somente a Bíblia, São Paulo estaria especificando apenas. E não tem esse caráter de apenas, é todo. Mas é só eu não acho que a palavra de Deus ela deve ser a única a ser ouvida, certo? Porque muitas coisas que são feitas tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica não estão na palavra de Deus. São coisas da tradição. E eu entendo isso. Mas a tradição ela vem depois da palavra. É nisso que eu acredito. Ela não pode vir antes da palavra nem junto com a palavra. É a minha afirmativa agora? Deixa eu só pensar numa afirmativa. A sua segunda afirmativa. Ok. Vamos lá. Bom, 2 minutos. A Igreja Católica diz que o Papa ele é infalível em questão de fé, em questão de moral e doutrina. Obrigado. Disse o católico. E eu acredito que a premissa de uma pessoa que ocupa um cargo, religioso ou não, ser infalível, ela é uma premissa, no mínimo, divergente do que a gente entende como ser humano. Humano nenhum poderia ser infalível em questão de fé e doutrina, tradição, de qualquer coisa. O próprio Pedro, que foi o primeiro Papa instituído pela Igreja Católica e instituído como o início da Igreja de Jesus, abre aspas, sobre ti construirei a minha igreja, foi o que Jesus disse a Pedro. Depois de Jesus ter instituído a Pedro como sendo o bastião, o começo, o primeiro Papa, ele negou a Jesus. Ele cometeu pecados de fé, pecados de doutrina. Ele era falho, mesmo depois de ter sido abençoado. O que demonstra que o primeiro Papa já não era perfeito em questão de fé e doutrina. Mas ele pôde se corrigir. O que demonstra que a Igreja Católica ela está pondo um degrau acima um cargo que é mais institucional do que santo e dando a uma pessoa um poder que não é dela e não a pertence. Os seres humanos são falhos. Essa é a minha afirmativa. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que você seja um time de futebol. Ok. Tá? Futebol americano. Você entra com um novo quarterback do time. Ok. O quarterback olha pra você, vê que você é bom, você mostrou competência, fala assim, você vai ser o novo quarterback. Quarterback é o que É o lance. Novo capitão do time. Você vai ser o novo capitão do time. Capitão do time. Isso, você vai ser o capitão do time. Beleza. Só que acontece o seguinte, aquele quarterback antigo ainda tá no time. Certo. Logo, o outro não pode assumir a liderança enquanto aquele quarterback ainda estiver no time ali. Quando aquele quarterback sai, fala, olha, eu vou agora para a parte de gestão do time. Vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa no time, não vai ser mais quarterback. Só que ele delega a autoridade, a liderança ali do time para aquele outro quarterback. Certo.
só que ele não podia exercer antes daquele outro quarterback. Por quê? Porque aquele outro quarterback, aquele outro capitão estava no time. Esse é o contexto. Você falou que Pedro depois pecou, depois que ele professou sua fé. E, de fato, Pedro cometeu o pecado. Só que vamos atentar ali em Mateus capítulo 16, versículo... começa no versículo 13, mas mais ali no versículo 18, onde o próprio Cristo fala: eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a potência da morte não terá força contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós vemos o próprio Cristo fazendo primeiramente o quê? Mudando o nome de Pedro, de Simão para Pedro. A mudança do nome significa a missão que aquela pessoa vai exercer. Como, por exemplo, Abraão, que se transformou em Abraão, Jacó em Israel. A mudança do nome é a missão que ele exerce. Pedro, ou em grego, Cefas, quer dizer pedra. Ou seja, ele é a pedra. Qual a pedra que Pedro ali tinha acabado de se tornar? Da profissão de fé que ele fez. Qual a profissão de fé? Que Cristo era o Filho de Deus. Ora, filho significa que ser da mesma substância, ou seja, ser Deus também. E Cristo mesmo fala: não foi o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, ou seja, revelação divina. Logo, nós vemos que sim, é possível que Deus opere através dos homens, assim como inspirou pelos geógrafos, escritores da Bíblia, essas coisas. Logo, a premissa de que um não pode nunca errar na questão de fé, então você está duvidando justamente da própria ação do Espírito Santo na vida da pessoa e também na questão da divindade, da santidade que a pessoa pode exercer, sendo que o próprio Cristo colocou aqui e entregou as chaves do reino, tudo que desligar, ou seja, ele deu autoridade. O próprio Cristo está dando autoridade para Pedro. Mas depois ele negou Jesus. O negar Jesus não necessariamente foi um erro de fé, por assim dizer. A gente pode colocar dessa maneira. Ele negou ali e falou: não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. É diferente dele falar: não, ele não é Deus, que aí seria um erro de fé. Falou: não conheço esse homem, ele mentiu. Só que depois, em Pentecostes, é muito importante a gente ressaltar que quem se levantou para falar alguma coisa contra aqueles que estavam foi Pedro. Foi São Pedro que levantou e falou para eles. E por isso nós vemos a autoridade de Pedro diversas vezes, em Atos 1, 15 e 26, em Atos 2, 14 a 41, em Atos 3, 1 a 10. Nós vemos São Pedro justamente tomando essa frente e se colocando como primeiro dos apóstolos. No Evangelho de São João, quando São João e São Pedro vão correndo até o túmulo de Jesus, São João chega primeiro, mas ele não entra. Por quê? Isso era Pedro. Porque todos sabiam ali que Pedro tinha essa primazia. Nos relatos dos evangelhos, o primeiro apóstolo a ser escolhido, eles deixam muito enfático isso, o primeiro é Pedro. Ou seja, Jesus concedeu essa autoridade a Pedro. Não somente a Pedro, mas concedeu a autoridade aos apóstolos. A Pedro por ser o primeiro, mas aos apóstolos também como um todo. Ele concedeu essa autoridade. Quem vos ouve, a mim que ouve. Quem vos rejeita, a mim que rejeita. Logo, se eu rejeitar a Pedro e os futuros sucessores dele, eu estou rejeitando a Jesus. Logo, se eu rejeitar os apóstolos e quem os ouve, se Jesus concedeu essa autoridade a eles, se concedeu as chaves, se concedeu essa autoridade, logo, quem somos nós para falar que aquele homem não tem autoridade, ou aquele homem não é motivo de fé, ou aquele homem... Bom, vamos lá. A afirmação que você fez agora de que rejeitar a Pedro ou rejeitar a qualquer um dos outros santos que receberam essa autoridade divina seria o equivalente a rejeitar a Jesus, coloca sobre Pedro e sobre os outros santos que receberam essa autoridade divina, e nós concordamos nisso, um manto que não lhes pertence. Um manto personalíssimo, entende? Você rejeitar a Pedro. Jesus deu essa autoridade a Pedro. A autoridade é de Jesus. Jesus entregou a missão a Pedro.
de falar a sua palavra. Rejeitar a Pedro não é rejeitar a Jesus. Não se ajoelhar, não se venerar, não se prostrar, não orar para Pedro, não significa rejeitar a Jesus. Eu posso morrer de raiva dele e concordar com tudo que ele fala. Eu tenho professores que eu me irritei profundamente e eles estavam absolutamente certos em tudo que eles diziam. E mesmo assim, eles me causavam profunda ira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu rejeitar uma pessoa não quer dizer que eu rejeitaria a Jesus. Não que eu rejeite Pedro, inclusive me identifico muito com Pedro, com muitos dos apóstolos. Autoridade é diferente de infalibilidade. Né? Conforme eu fui afirmando, infalibilidade em questão de fé é uma questão que coloca sobre uma pessoa falha uma autoridade indevida e influência, capacidade de influência sobre a vida de muitas pessoas, porque essa pessoa vai falhar, ela é humana. E nessa falha, ela vai levar muita gente junto. Por mais que eu concorde que a Igreja Católica tem uma instituição fortíssima, eu concordo que durante os milênios ela se preocupou em preservar aquilo que estava escrito. Vamos lá. Erro de fé. Ele não cometeu um erro de fé, mas também não foi um acerto. Né? Não dá para você dizer que não dá para dizer que você negar Jesus é um acerto de fé, né? Que seria o oposto de erro de fé. Jesus entregou sim as chaves do reino dele. Mas entenda uma coisa. Jesus também disse que naquele dia, no dia em que todos nós nos encontrarmos diante dele, vocês me dirão. Eu vou falar com as minhas palavras porque eu me lembro do escrito. Nós curamos os enfermos, expulsamos os demônios em seu nome. E eu vou lhes dizer: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Ou seja, você conseguir ter autoridade para pregar, para falar, para espalhar a palavra de Deus, para abençoar, posso só finalizar aqui? Você ter autoridade para curar, para ensinar, não te coloca numa posição de infalibilidade. Você pode, inclusive, ir para o inferno. Vamos lá. É interessante falar da questão de autoridade, porque, em questão você falou, pregamos teu nome, fizemos cura, mas completando o versículo, falando assim, nem todo aquele que fala meu nome, né? Isso diz muito também sobre a questão dos pastores protestantes. Né? Por quê? Porque, simplesmente, de fato, quem tem autorização para isso? Quando eu falo, por exemplo, eu vou no banco, aí eu falo, eu vim aqui no banco tirar o dinheiro que está na conta do Bruno. O que todo banco vai falar para mim? Mas, por quê? Você está em nome dele? Não, eu estou em nome dele. Me prova. Como que você prova que você realmente está em nome daquela pessoa? Ele vai pedir uma certidão, alguma coisa ali. Aí como é que a gente prova ali que essas pessoas que não receberam a associação apostólica, não receberam a autorização do Cristo, a autoridade do Cristo, que Cristo confiou ali a São Pedro as chaves, e posteriormente falou: quem vos ouve a mim, que ouve, essas pessoas que realmente têm autoridade, porque Cristo conferiu essa autoridade a elas. Quando a gente fala a questão de nunca errar em questão de fé, doutrina e moral, não significa não errar em questão política, em questão social, em questão econômica. O Papa, o Pedro, são seres humanos, eles erram, eles pecam. A questão não é sobre pecar, sobre não errar, em questão de fé, doutrina e moral. Pecou, se pecar, tem a absolvição para poder retornar. Não é nunca mais cometer um pecado na vida, mas sim, buscar a santidade o máximo, o quanto conseguir. E Pedro, os apóstolos sempre fizeram isso a vida inteira, né? São seres humanos, mas questão de fé, doutrina e moral nunca erraram. Questão da autoridade, quando Jesus Cristo mesmo fala, né? Quando tem aquela questão, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Só que é que está, em meu nome, ou seja, quem Cristo instituiu para falar em nome dele? Senão os próprios apóstolos. Então vou adiantar, o terceiro tópico, mas eu vou adiantar, que São Pedro realmente recebeu a autoridade de Jesus Cristo quando ele entregou as chaves e recebeu, e não somente São Pedro recebeu a autoridade, mas todos os apóstolos. São Pedro como primeiro papa, como primeiro,
né? E os apóstolos também receberam a autoridade, ou seja, Cristo conferiu uma autoridade apostólica a todos os seus. Essa é a afirmativa. Certo. Segundo, você conhece a história de Balaão? Balaão, ele tinha uma mula. Para quem não sabe, tá, pessoal? Balaão, ele era um rapaz. Eu não me lembro muito bem da história dele, mas eu me lembro desse trecho. Esse trecho vem a calhar. Ele tinha uma mula. E ele estava indo para um lugar errado. E ele ia morrer. Ele ia ser emboscado. E a mula estava sendo inspirada divinamente para puxar ele do lado contrário. E Balaão bateu na mula. A coitada da mula. Tomou-lhe uma sapecada. E a mula, divinamente inspirada, recebeu o dom da fala e carregou a palavra de Deus na sua boca. E pôde falar. Por que você está me batendo? Eu estou te salvando, cara. Ela não falou com essas palavras, mas ela disse nessa linha. E eu devo fazer uma estátua com a mula agora? Porque a mula foi divinamente inspirada. Porque a mula teve a palavra de Deus na sua boca. Sabe, eu não posso fazer esse salto lógico. Era uma mula, foi uma ferramenta divinamente inspirada. Mula foi muito legal, cara. Adoro mulas. Eu teria uma mula. Mas, naturalmente, eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Não estou dizendo que a Igreja Católica fez uma estátua de uma mula, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que, se você extrapolar um pouquinho, vai nessa linha. A palavra de Deus disse a todos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa não é uma missão só dos apóstolos. Mas ele falou aos apóstolos. Mas essa missão era para quem? Por que isso está na Bíblia? Se era só para os apóstolos. Essa missão é para todos nós. A palavra de Deus disse ide a todos nós. Você está aqui fazendo o que agora? Você está tentando converter pessoas. Você está tentando falar bem de Deus, falar as boas novas divinas a muitas pessoas. Então você está espalhando o Evangelho a toda criatura, tal qual o apóstolo fez. A Bíblia fala que coisas maiores vocês farão. Né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É o que está escrito. Então, nós imaginarmos que as coisas vão funcionar de maneira tão institucionalíssima, eu acho que é um engano, porque o próprio Deus, ele não funciona dessa maneira. Ele escolheu pescadores, ele escolheu cobradores, ele escolheu gente ruim, ele escolheu Judas, sabendo que Judas era um traíra. Ele escolheu essas pessoas. Jesus, eu acredito, sendo bem honesto, eu acredito que se Jesus viesse hoje, ele encontraria poucos lugares que o aceitariam para falar. Entendeu? E ele iria falar em lugares que nós não imaginamos e que nós muitas vezes não vamos. E que muitas vezes nossas missões não alcançam. Entendeu? Eu acredito que Jesus ele tinha uma linha de pensamento muito diferente do que aquilo que a gente imagina. Nossa linha de pensamento ela acaba naturalmente se voltando para a institucionalidade e até falando do protestantismo. Isso é uma crítica que eu faço ao protestantismo também. O protestantismo ele fugiu da Igreja Católica para construir uma nova instituição. É por isso que eu falo, não defendo nenhuma bandeira de igreja específica. Eu defendo o protesto. Então, Jesus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu uma mula. Deus escolheu um pescador. Deus escolheu você. Entendeu? Deus escolheu a mim. Deus escolheu a ele. Entendeu? Só idiota. Mas você entendeu? Só teve um cara na Bíblia que era muito legal, que era Paulo. Tipo, teve um gold, assim, sabe? Um cara fera. Era Paulo. Os outros eram tudo derrapado igual a gente, cara. Um minuto. Entendeu? Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo. Entendeu? E não é porque ele escolheu uma coisa louca que essa coisa louca naturalmente se ganha qualquer tipo de patente. Vamos lá. A questão de Pedro, que você falou, Paulo, o fato curioso é que Paulo nunca foi na questão de passar a autoridade de Pedro. Ele sempre perguntava a Pedro, sempre via Pedro e respeitava a autoridade que Pedro possuía, porque Paulo, sendo apóstolo, ele também tinha autoridade que, juntamente com os apóstolos, também recebiam e que davam a Pedro. Mas, como você falou, farão coisas maiores. Mas como é que você acredita que farão coisas maiores se quando a gente fala sobre a virtude de um santo, como por exemplo São Pedro da vida,
você simplesmente falar, mas isso daqui é só Deus que pode fazer isso, ou Deus não fala nada disso, ou isso está escrito. Então, como você pode acreditar que Jesus falou isso, sendo que você mesmo não acredita nas virtudes, por exemplo, que é a bem-aventurada Virgem Maria, uma coisa simples, que ela passou a vida inteira virgem. Então, é meio que incongruente essa questão, essa linha que você pontuou. De fato, Cristo falou essa questão de pregar o Evangelho a toda criatura, essa é uma missão que todos nós recebemos, isso é fato. Cristo pregou a todos, mas temos que lembrar que apóstolo ele chamou 12. Ele chamou todos para estar lá dele, chamou 12. Não ser todos, são os 12. E apóstolo é quem Cristo institui. Cristo institui apóstolo, ou seja, é o próprio Cristo que concede essa autoridade. Não é qualquer um. Chamou os 12, chamou inclusive Judas, que inclusive Judas, primeiro Judas que recebeu também os poderes de poder expulsar demônio, curar paralítico, que ele foi em missão com os apóstolos, inclusive, ele recebeu essa autoridade. Ou seja, ali, essa é uma outra passagem que mostra Cristo dando autoridade aos apóstolos fazerem as coisas. Logo, Cristo que determina quem ele concede autoridade. Só que a questão é que a gente não está colocando aqui para em Pedro, ou para um apóstolo, ou para... Não. Está fazendo através. Cristo, Deus está agindo através daquele apóstolo, daquele santo. Então a questão de São Pedro, a questão dos apóstolos, é que Cristo de fato concedeu, deu autoridade. Inclusive, se a gente pegar um outro versículo, pegar João capítulo 13, versículo 20, em verdade eu vos digo, receber aquele que vier é receber a mim mesmo, e receber é receber aquele que me enviou. Ou seja, o que os apóstolos iam pregar? O Evangelho, o próprio Cristo. Ou seja, Cristo deu essa autoridade para eles. A outra passagem que aquela casa que, se não te acolherem, bata as portas, e sobre aqueles que não te acolheram, cairá algo pior do que Sodoma aí, como. Então, o próprio Cristo concedeu, colocou autoridade e falou categoricamente: vocês têm essa autoridade, vocês têm esse poder. Ou seja, se alguém não ouvir vocês, é a mesma coisa que não ouvir. Ou seja, vai ser rejeitado. Ou seja, não vai. Então, essa autoridade realmente, de fato, foi conferida aos apóstolos, não a todos. Não que ele não tenha uma missão dos apóstolos, né? Mas nós não somos apóstolos, os apóstolos só. Os que Cristo chamou e conferiu a autoridade. Bom, vamos lá, 2 minutos. Você fez uma menção ali que eu só queria deixar pontuado, porque eu acho que a gente vai chegar nesse assunto depois. Como é que eu posso acreditar nas virtudes e acreditar que nós temos autoridade, sim, para curar e para executar os milagres que Jesus falou? Sendo que eu não acredito que Maria era virgem. Eu não entendo onde que essa lógica se conecta, porque eu realmente acredito que esse... Você como exemplo, perdão. Não, tudo bem. Eu acredito que esse seria o menor dos problemas. De verdade, eu acho que isso é um detalhe tão assim, pequeno. Sendo bem honesto com isso, tá? Mas, eu vou te explicar. A igreja protestante acredita que Maria foi feliz a vida inteira. E que, assim, enquanto ela viveu com José, ela teve suas alegrias plenas, em todas as áreas. Entendeu? E eu não vou entrar nesse detalhe porque a Bíblia não entra muito nesse detalhe. Entendeu? E eu acho que esse detalhe é muito semântico para sempre, sabe? Eu acho que é só mais um dos argumentos acessórios para dizer que Maria era santa e tudo mais. Eu entendo o significado semiótico, o significado da virgindade, mas eu acho que é um detalhe muito pequeno para a gente discutir. A gente pode se aprofundar depois, mas é algo que eu realmente pouco me incomoda se ela foi virgem ou não. Judas, ele é o perfeito exemplo do que acontece quando uma pessoa que recebeu autoridade vai para o lado errado. Judas recebeu toda essa autoridade. Judas, ele andava do lado de Jesus. Judas, ele morreu. Judas traiu Jesus por 30 pratas, da forma mais horrível possível. A traição de Judas é pior do que a traição da esposa, é pior do que qualquer tipo de traição. É a traição de um amigo, cara. Me arrepia de pensar, tipo assim, o que é um amigo, seu amigo te trair, sabe? Cara, traição de amigo é um negócio que dói, cara, no fundo do coração. E ele é o perfeito exemplo de que você receber a autoridade divina não significa nada. Assim, não significa nada, é uma palavra muito forte, né? Não significa tanto quanto se justifica na Igreja Católica. Bom, vamos lá. A afirmativa por favor, é sua, eu dei continuidade na sua
Bom, vamos lá. Eu vou puxar então um gancho para a gente continuar esse assunto que está muito gostoso, está bem quente. Receber a bênção divina, ser abençoado por Deus, pode ficar, você vai você fazer as anotações. Receber a bênção divina, ser consagrado por Deus, não é sinônimo de infalibilidade. E eu não estou falando sobre Pedro agora, nem sobre os apóstolos. Vou usar um exemplo. Saul foi consagrado o primeiro rei de Israel. E Saul falhou miseravelmente nessa missão. E ele foi desautorizado por Deus. E ele nem sabia. Ele foi enviado um profeta até Saul. E esse profeta falou: você já caiu. E Deus já escolheu outro. E Davi estava muito longe. E anos depois que Davi foi assumir, a preocupação de Saul naquele momento foi tão mesquinha que a preocupação dele era que os outros não soubessem que ele tinha caído. Sabe? Tipo, não conta pra ninguém. Faz essa gentileza aí. Eu sei que Deus me execrou, mas eu não conto pra ninguém, não. Deixa ninguém saber, não. Eu ainda preciso manter minha pose de rei. Saul, ele foi consagrado, ele era o escolhido de Deus. E Davi, sabendo que Saul já tinha caído da graça de Deus, sabendo disso, ele ainda continuou respeitando Saul como escolhido de Deus. Ele não desrespeitou Saul em nenhum momento. Davi foi exímio na sua política antes de assumir, no seu trato. Né? E mesmo o próprio Davi pecou contra Deus de maneira terrível. Ele cometeu o pecado de Judas. Ele traiu um amigo. Me arrepia essa história. Ele traiu Urias de maneira terrível. Pegou a mulher de Urias e mandou Urias para a morte por puro desejo. Davi teve salvação. Mas isso demonstra que aqueles ungidos por Deus, até os mais queridinhos da fé, 2 minutos, não tem a sua... não são divinos. Né? Tem a garantia. Não é garantido. Tá. É uma questão ali que realmente não é porque a pessoa foi consagrada que necessariamente ela não vai Eu acho errar. que eu errei nessa, porque eu acho que a gente só vai concordar nessa. Né? Que nem, por exemplo, eu fiz a. É isso, gente. É isso que eu quero Pessoal. Que nem, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Mas isso não é uma garantia que eu nunca mais na minha vida vá pecar. Não. É uma garantia de que eu vou lutar com todas as minhas forças e tenho muito mais agora aonde recorrer para que eu, primeiro, não peque e, segundo, se peque, eu tenha como voltar, me arrependa sinceramente, faça um ato de contrição verdadeiro e volte para o caminho certo. Então, a questão de foi consagrado a Deus, mas pecou, isso daí não é. Você ser consagrado não significa que você nunca vai errar. Que nem eu falei. Vamos pegar pela questão de Pedro, né? Vamos pegar pela questão também do Papa. O Papa ele erra. Em várias questões. Ele é um ser humano, ele peca, ele se confessa. Né? A gente fala em questão social, questão política, questão econômica, o Papa erra. Mas no que tange a questão de fé, doutrina e moral, isso ele é infalível. Isso é infalível. O próprio Cristo colocou isso e o próprio Cristo deu essa autoridade. Ou seja, se eu não acreditar que o Papa tem essa autoridade de fé, e quando ele fala em artigo de fé, não é ele que está falando, mas é o Cristo que fala à sua igreja, então eu vou seguir a igreja para quê? Eu vou acreditar em Cristo para quê? Quem me levou a acreditar no Evangelho, se não a igreja? Quem me levou a acreditar em Cristo, se não a igreja? Eu diria Santo Agostinho. Não creria numa linha que diz o Evangelho se para isso não tivesse me apontado e mostrado a Santa Mãe Igreja. Então, essa é justamente a questão do protestantismo. Nem todo protestante é orgulhoso, mas a doutrina é orgulhosa. Porque não consegue aceitar que na pessoa há a capacidade para se tornar santa, de santidade. E que nem você falou, Pedro pecou. De fato, beleza, Pedro pecou. Depois que Jesus, inclusive não precisa ir muito longe, logo depois que Pedro professa a fé, que Cristo entrega as chaves para ele, logo depois ele anuncia a paixão. O primeiro anúncio da paixão de Jesus Cristo é logo a profissão de fé de Pedro. E Pedro fala, não, nunca deixarei que isso te aconteça.
E Cristo fala o que para ele? Afaste de mim, Satanás. É pedra de tropeço. Ok. Só que, novamente, não é porque Cristo colocou Pedro como o cabeça da igreja e justamente o próprio Cristo fala no Evangelho depois, apacenta as minhas ovelhas, mais de uma vez, fala 3 vezes, em remissão daqueles 3 vezes que ocorreu com Pedro, ou seja, Cristo perdoando, porque Pedro naquela hora também não foi perdoado. É o Cristo falando, eu rezei para que a tua fé não desfaleça, e confirma na fé dos teus irmãos. Então Cristo mostrando Cristo orando por Pedro, falando, colocando Pedro ali como o pilar, como a régua, o centro ali, para que o Pedro, o pescador de peixes, que se tornou pescador de homens, vá pescar os homens, vá pescar as almas. E depois de Pentecostes, aí fica a pergunta, onde que tem um relato do erro de São Pedro após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo? Nós vemos ali o Pedro, que cabeça da igreja, o Pedro que, inclusive o próprio Pedro, que fala sobre a questão da substituição de Judas. É o Pedro no auge, né? 1 minuto? Exatamente, então. É o Pedro mais, só que fica muito focado no Pedro, não é errado, nos erros do Pedro. Mas se Cristo perdoou os erros de São Pedro, por que nós vamos ficar apedrejando ele? Então, se o Cristo colocou ele desse jeito, e colocou justamente um ser humano como cabeça de sua igreja, nós aqui vamos falar, não, eu não aceito porque todo mundo erra, todo ser humano é falível, como ele é falho eu não vou aceitar, sendo que o próprio Cristo escolheu ferramentas falhas para isso. Com exceção de Nossa Senhora, que nunca pecou, que não tem pecado, ele escolheu ferramentas falhas. Eu tenho 2. Você tem 3? 3, depois eu 2. Bom, explicando aqui para o pessoal o seu conceito. O seu conceito é que, a partir do momento em que Deus instituiu sobre Pedro o jugo, a missão de ser o portador da sua palavra, de ser o começo da igreja, o primeiro papa, o primeiro portador da palavra de Deus, ele automaticamente torna-se infalível em questão de fé, doutrina e moral. Okay. Então, pode um ser humano ser infalível em algo? É possível que... É uma pergunta retórica? É uma pergunta retórica. Logo, pode-se um ser humano ser infalível em algo. Portanto, nós somos falhos. Nós nascemos em pecado. Eu concordo com você que a santidade ela é alcançável. Jesus ele veio para provar isso. Isso já não voltando. Não, sim, eu concordo. Na verdade, no céu só entra santo. Só entra se for santo. Nisso concordamos. Isso daí é bíblico. Né? 2-0. Sede santos como sou santo. É o que está escrito. Se ele falar sede santo é uma ordem, é possível. Dito isso, vamos fazer uma hipótese louca aqui. O Papa 1 foi o Pedro. O Papa 2 foi o X. O Papa 3 foi o Y. Foi o Z. Ok. Aí vamos lá no Papa 28. Entendeu? Essa eu não vou saber. Mas vamos lá. Chegou no Papa 28. O Papa 28... O cara sabe. É só falar com o nome. Dos 200 mil papas que tiveram. Chegou lá no Papa 28, ele vira e fala, olha... Ele vai lá e fala uma coisa errada em questão de fé. Certo? Na ideologia católica, disse que o Papa é infalível em questão de fé. Na Bíblia, não fala nem que existe Papa. Na Bíblia fala que Jesus começou a sua igreja em Pedro. Mas a ideia do Papa começou com a construção da instituição da Igreja Católica. Né? Lá no começo, na igreja primitiva, não estou falando. Não, você sabe disso, você me contou. Não tem que estar errado. Só se você estiver errado. Você foi de alguns anos atrás? Não, foi outro dia. Mas enfim. Quem seria o censor do Papa? Logo que o Papa é humano e erra, se esse Papa um dia resolver errar em questão de fé, ninguém poderia pará-lo, porque todos acreditam que em questão de fé ele é infalível. Quem é o censor do Papa? O censor do Papa é Deus. Eu entendo. Só que são seres humanos. Seres humanos erram. Sabe qual que eu acho que é uma coisa que é triste de ver, mas é bonito
o significado, a queda de um pastor. Quando você vê um pastor caindo no erro, no adultério, numa coisa errada, você vê que essa derrubada é possível, porque são seres humanos. Tá. Vamos lá. Primeiro, logo se vê que realmente, como é que você quer que eu acredite que você acredita que farão coisas maiores do que eu, se nem um ato de fé num ser humano guiado pelo Espírito Santo não pode errar nesse conceito? Então você vai acreditar que um ser humano vai conseguir fazer coisas maiores que Jesus. Então isso daí fica em xeque nisso que você fala. E foi interessante você falar porque a igreja teve papas que realmente foram. Só que se pegarem todos os 267 papas que existiram, vamos arredondar para cima, tá? Bem para cima. 10 papas ao longo de 2 milênios que tiveram conduta completamente duvidosa. Eu estou arredondando para cima, estou colocando mais 3 ali, mais 4 que era duvidoso, mas estou colocando que sim. Okay. Que a gente tem Vamos assumir que tem 10 papas malvados. Questão, entre aspas, de estatística, quanto que é 10 de 227? Não dá para conhecer 5% exatamente. Fora que a questão que mesmo esses maus papas, nunca nenhum papa mal alterou nenhum conceito de fé. Isso nunca aconteceu. Todos os conceitos da fé permaneceram o mesmo desde que a igreja foi fundada. Nunca nenhum papa mexeu em nada no que tange a questão da fé, doutrina e moral da igreja. Questão econômica, questão política, questão social, beleza. Mas no que tange fé, moral, doutrina, nunca nenhum papa chegou e mudou o que o papa antigo tinha falado. Nunca. Isso permaneceu e permanece a mesma há 2 milênios. Porque o que São Pedro falava lá atrás, Papa Leão é o sucessor de São Pedro, que todos os bispos são sucessores diretos de apóstolos. Então, o Papa é de São Pedro. É a mesma coisa que fala. Vamos para o próximo. Próximo foi o seu. Isso, foi o seu terceiro. Agora vamos para o meu terceiro. Tá, então a gente vai. Vamos seguir uma linha ali, isso aqui eu vou deixar mais para frente. Meu terceiro tópico é a questão de que nós podemos sim confessar nossos pecados a sacerdotes ordenados e sermos absolvidos dos mesmos. Essa é a afirmativa. Você tinha 2 minutos para afirmativa. Você pode explicar? Não, tipo, dá uma explanada aí. Eu preciso pensar na resposta, vai. Você tem 2 minutos, você usou 12 segundos, cara. Eu sou direto. É justamente isso. Nós podemos sim confessar nossos pecados diretamente ao sacerdote, devidamente ordenado pela igreja, e assim termos os nossos pecados absolvidos. Certo. Então, tem pessoas, deixa no tempo dele. Tem pessoas que estão assistindo que são evangélicos, que nunca pisaram numa igreja católica e não entendem o que significa isso. Você pode explicar para essas pessoas o que significa a confissão? A confissão é justamente você confessar seus pecados para o padre, para o sacerdote e ser absolvido dos seus pecados. Você entra no confessionário, fala com o sacerdote os seus pecados, confessa os seus pecados e você é absolvido dos seus pecados. Certo. Então, existe um ambiente, agora eu vou falar. Fala, 5 minutos. A Bíblia fala: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Certo? Concordamos aqui. Discordamos no método. Você confessa o pecado a um padre que naquele momento está representando Deus. Certo? É uma pergunta retórica? É uma pergunta para vocês continuarem. O padre ele está ali em persona Cristo, ou seja, ele age na pessoa de Cristo. Então, o padre personifica Deus. Falando Deus porque Cristo é Deus. Na pessoa de Deus, isso. Em nome. O padre, ele literalmente, não é uma questão retórica, não é uma questão semântica. Cristo literalmente, naquele momento, está naquele padre. Personificando aquele padre. Retórico? Não, para mim, como eu não tenho muito conhecimento dessa área, eu vou te perguntando a possibilidade. O padre, ele age ali na pessoa de Cristo, ou seja,
Ele age em nome de Cristo ou ele age literalmente com Cristo falando por ele? Quem tem autoridade para perdoar os pecados é somente Deus. Deus. Né? Ou seja, o padre, mediante ao poder que ele recebeu da Santa Mãe Igreja quando foi ordenado, sacerdote, quem é o sacerdote supremo, o sacerdote eterno é o Cristo. Então o padre age na pessoa de Cristo. Então quem perdoa não é o padre. O padre está sendo usado como um instrumento. Ele é um instrumento ali, mas quem perdoa os pecados é Cristo. É Cristo que está ali perdoando os pecados. Certo. Então, Cristo não literalmente baixa. Estou usando Não é uma possessão. Não é possessão. Não. Cristo não pode. Beleza, é o padre que está ali, Mesma mas ele coisa está que quem agindo escreveu os livros da ele Bíblia. está agindo como uma ferramenta divina. Assim como os agiólogos de Madagascar. E aí através do padre. Ó, vamos lá. Na ideologia cristã protestante, entende-se que aquele que confessa o pecado e deixa esse pecado alcança a misericórdia divina. Esse pecado, ele deve ser confessado diretamente a Deus, porque é Deus que vai te perdoar. Na ideia cristã, você tem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se Ele é o caminho, a Ele próprio, e Ele é o único caminho, a Ele próprio, você fala diretamente com Ele. Existe via aberta, certo? Existe um canal de comunicação aberto entre você e Deus. Então, você não precisa necessariamente falar com alguém sobre isso, ou se confessar a uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que é, assim, muito contra isso, porque eu acho que até é uma prática bonita, sabe? Você fazer uma confissão, uma prática, inclusive, deve ser muito difícil, deve dar uma certa vergonha, porque eventualmente o padre vai saber quem é você, né? Ele vai conhecer pela voz, se você é uma pessoa que conversa, tem algum tipo de intimidade com o padre, ele vai falar, ih, é o Rafa, mesmo que ele não está ali, sabe? Então, assim, por mais que ele tenha um treinamento para isso, por mais que ele seja uma pessoa preparada para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito, eu diria que é até um trabalho, assim, um trabalho importantíssimo, né? Você vai trabalhar com ferramenta de Cristo para perdoar uma pessoa. Então, é muito importante que a penitência, né, toda, você me contou uma vez. Mas eu acho que é até mais difícil na forma católica, né? Que você tem que ir lá e pedir perdão pelo pecado, conversando com o padre, confessando seu pecado à pessoa do padre que está em persona Christi. O pecado é difícil, né? É, exatamente. Só que, por exemplo, e se a pessoa morre antes de confessar, ela vai para o inferno? Não acontece, ela vai para o purgatório? E se você se arrepender no momento que você pecou, tipo, pequei, mas que viagem, cara, nada a ver, eu vou me arrepender aqui. E você não pode se ajoelhar e pedir perdão a Deus, é necessário que você se confesse diretamente a um padre, sabe? Eu não sei se na Igreja Católica você pode fazer uma confissão direta a Deus, porque existe um caminho, não sei se vocês acreditam que, tem o caminho do padre, que você pode falar com o padre, e se você quiser, você fala em casa com Deus. Tem dois caminhos, escolha o padre porque é mais intuitivo, mais importante, mais interessante, e a nossa igreja recomenda que você faça dessa maneira, porque dessa maneira é mais garantido que você vai chegar lá, né? Porque nós vamos te orientar, por exemplo. Se eu estou com um problema no meu casamento, eu posso chegar no pastor e falar, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, o que eu faço? E o pastor vai, usando a palavra de Deus, me instruir, né? Então, eu entendo que esse é um caminho muito mais intuitivo do que eu ler a Bíblia sozinho e procurar a solução sem uma pessoa para me instruir, uma pessoa mais capacitada que eu para me ajudar. Claro que esse caminho ainda existe, ele ainda está aqui. Eu discordo, então, que esse deva ser necessariamente o único caminho. Não concordo com a ideia de que ele está em persona Christi, né? Porque eu acho que isso é uma linha que foi cruzada daquilo que está escrito, mas acredito sim que é um meio interessante. Tipo, se não fosse a questão do persona Christi, eu não discordaria do que você está falando. Porque tem que confessar e tem que deixar. A Bíblia não dá muito detalhe de como fazer. Normalmente é impressionante a questão da falta de fé, né? Porque normalmente parece que o seu ceticismo ele Eu sou um recém-convertido. ele guarda você justamente de confiar, de ter essa questão da fé, esse saldo de fé de confiar que realmente o Padre está. Mas vou pegar o primeiro ponto naquilo que você falou que ele é de persona Christi, me cai um pouco. Se a gente abrir lá em João, você abrir aí capítulo 20, versículos do 21 ao 23, na verdade o versículo 23. João capítulo 20, versículo 23, nosso Senhor fala assim para os apóstolos: a quem perdoardes os pecados, lhes serão
esses perdoados, a quem o retiverte serão retidos. Ou seja, uma citação direta de Nosso Senhor que quem os apóstolos perdoarem os pecados vão ser absolvidos. Ora, mas como é que vai absorver os pecados, sendo que quem perdoa os pecados é somente Deus? Logo aqui está mostrando, colocando-se ali que realmente os apóstolos possuem essa autoridade concedida pelo Cristo de perdoar os pecados. E como é o único que pode perdoar os pecados, o próprio Deus, eles agem em persona Christi, a pessoa de Cristo que perdoa os pecados. Posso falar direto com Deus? Existe o que a igreja fala, o que a igreja ensina sobre a questão do ato de contrição perfeito. Só que o ato de contrição perfeito é algo tão completamente difícil de se realizar, porque você precisa estar com a alma tão completamente unida a Deus, uma contrição tão tremenda, que fora que você não tem a garantia, a certeza de que realmente você recebeu a absolvição ou não. Porque quando você comete uma falta e pede perdão a Deus, você está pedindo desculpa. Não significa que você está sendo perdoado. Quando você vai na confissão, você está sendo perdoado, você está sendo absolvido. Quando você fala com Deus diretamente, você não está sendo perdoado. É a mesma coisa de eu der um soprano e falar assim, ó, me desculpa. Só que se ele não falar, se ele não chegar e falar, não, Rafa, eu te perdoo do que você fez, e aí? Eu só pedi o perdão. Não. Se ele não der o perdão dele, eu não recebi a absolvição. Logo, pedir perdão é uma coisa, receber a absolvição é outra. Quando eu vou ao Padre me confessar, eu estou recebendo a absolvição daquele pecado. Eu estou confessando com o próprio Cristo, Senhor, perdoe-me, eu pequei. E o Padre, na forma, diz, eu te absolvo dos teus pecados. Ou seja, na primeira pessoa. Só que quem pode absolver é somente o Cristo, somente Deus. Então, olha, eu confesso que tenho pouca fé. Né? Mas a Bíblia me exime desse problema quando ela diz que apenas um grãozinho de areia de fé, um grãozinho de mostarda de fé é capaz de mover uma montanha. O que significa isso é que na prática é muito importante que você tenha fé. Né? Mas isso não vai me desabilitar nesse momento. Eu vou explicar. Eu acredito que um excesso de fé na instituição, acreditar que se você não perdoar, se você não pedir perdão diretamente a um padre que está na função de te perdoar, esse perdão não irá acontecer, porque você está apenas pedindo desculpa para Deus. Vamos lá. A lógica humana diz que eu sou limitado na quantidade de coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo. Se eu tenho uma empresa, eu consigo administrar um grupo, até na lógica do exército romano, um grupo de até 10 pessoas, sozinho. Né? E aí, esse grupo de 10 pessoas pode administrar um grupo de 100 pessoas, cada um com seus pequenos blocos de 10 pessoas, e assim por diante. Então, se um soldado lá na ponta quiser falar comigo, é muito difícil. Ele precisa fazer pontes. Deus não tem essa limitação. Deus tudo ouve, tudo vê. Ele está em todos os lugares. Ele está inclusive dentro da gente. Se Deus, que tudo ouve, que tudo vê, me ouve, me vê, eu não posso falar com Ele, porque se eu falar com Ele não está valendo, eu tenho acesso direto ao chefe. Aqui não é uma questão de hierarquias. As hierarquias elas são humanas e institucionais. Então, eu acreditar que apenas falando com homens para que me ajudem a fazer essa ponte é o único jeito de chegar até Deus, para que Ele me perdoe, eu estou desacreditando da palavra que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo mesmo pediu para que fosse assim, uma coisa nessa escritura que eu acabei de mostrar.